Olá pessoal, tudo bem? Hoje, 10 de julho de 2025, são 16 horas e 48 minutos e o Ponto da Política entra no ar. Eu vou ler aqui algumas manchetes que nós vamos comentar, né, sobre esse quiprocó que está dando aí em relação às declarações do Trump, presidente dos Estados Unidos, que resolveu taxar o Brasil, etc. e tal. Muito provavelmente não, com certeza, impulsionado, né, pelo Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, já disse que vai, já falou várias vezes, postou vários vídeos nas redes sociais dizendo que ele está lá para acertar o Brasil, etc. e tudo na cabeça dele, mas tudo bem. Então, a tarifa de 50%, estou lendo aqui no tablet, Tarcísio, governador de São Paulo, responsabiliza Lula por taxa de Trump sobre o Brasil. Zema, o governador, o Tarcísio é do PL, Partido Bolsonaro. Zema, que é do Novo, né, do Partido Novo, responsabiliza Lula e Janja e STF por taxa de Trump sobre o Brasil. Olha só. Caiado critica Lula ao falar sobre tarifas de Trump, abre aspas, afronta gratuitamente o governo americano, diz que o Lula afronta. Já o Eduardo Leite lamenta, o governador do Rio Grande do Sul, que agora está no PSD, lamenta a tentativa de interferência no país e critica a polarização política. Veja só, os governadores aqui que estão criticando o governo Lula, né, pelo que eles falam aqui, o Brasil deveria se ajoelhar, deveria aceitar, deveria ser submisso ao governo dos Estados Unidos, que procura interferir na justiça brasileira, também com a questão de quando deu declaração, soltou uma carta aí, enfim, nas redes sociais, criticando as atitudes da justiça brasileira, do STF, do ministro Alexandre de Moraes, sobre a decisão de enquadrar Bolsonaro pela tentativa de golpe em 2022. Muito bem, mas vamos lá em cima, deixa eu subir aqui. Governadores comentam tarifaço de Trump e reforçam posições contra e pró-Lula. Vamos ver o que disse aqui o governador Tarcísio, né? Lula colocou sua ideologia acima da economia. Saiu aqui do som, ele diz, né? Mas a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de taxar em 50% produtos brasileiros, anunciada quarta-feira, dia 9, gerou uma série de manifestações de governadores aí do Brasil, que replicaram seus alinhamentos, diz a matéria, a favor ou contra o governo Lula. Muito bem. No caso dos gestores estaduais, alinhado ao ex-presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro do PL, a movimentação foi de estabelecer uma relação de causa e efeito entre a instabilidade nas relações de Lula e Trump e o motivo das novas tarifas à economia brasileira. É o caso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dos Republicanos, que ele diz, na publicação ele diz que a responsabilidade é de quem governa. Muito bem. Ele diz aqui, Lula colocou sua ideologia acima da economia. E esse é o resultado. Tiveram tempo de prestigiar ditaduras, olha só, defender a censura e agredir o maior investimento direto do Brasil, escreveu Tarcísio. O maior investimento direto no Brasil, escreveu Tarcísio. Então, e especialistas brasileiros e estrangeiros destacam o caráter político da carta de Trump. Na verdade, né, Trump está fazendo isso por uma questão política. Por quê? Porque o dia 8, dia 7, salvo engano meu, houve aqui no Brasil a reunião dos BRICS. Foi um sucesso, segundo
muita gente da imprensa alternativa e os jornalões até não falaram muito. Criticaram no início, dizendo que seria um fracasso, que o Xi Jinping não viria, que o Putin, não viria, mas é evidente. O Xi Jinping, segundo ele próprio falou, já tinha um outro compromisso, mas mandou um representante à altura. E o Putin, evidentemente, ele foi condenado pelo Tribunal Internacional e ele não pode sair do país dele, da Rússia, que pode ser preso e criar um constrangimento e um problema diplomático e muito grande, né? Então, por isso, esses dois não vieram. Mas vieram tantos outros importantes aí, né? Da China, da Indonésia, enfim. Então, o texto cita como motivo o julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe, como já falei, em 8 de janeiro de 2023. Mas aqui, o Haddad diz aqui, ó, a Gleisi Hoffmann, a ministra de Relações Institucionais do governo Lula, ela criticou o posicionamento de Tarcísio, que é ex-ministro de Bolsonaro e alinhado ao ex-presidente. Ela diz: quem está colocando ideologia acima dos interesses do país é o governador Tarcísio e todos os cúmplices de Bolsonaro que aplaudem o tarifaço de Trump contra o Brasil. Diz aqui, ela diz ainda: pensam apenas no proveito político que esperam tirar da chantagem do presidente do ZEUA, porque nunca se importaram de verdade com o país e o povo, escreveu a ministra aqui numa matéria do G1, né? Aí, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, foi o único governador estadual, no caso, a se manifestar e apoiador da gestão petista. Até a última atualização desta reportagem, que foi ontem, né? Foi hoje, perdão. Ele defendeu uma resposta do governo à tentativa de interferência na soberania nacional por parte do republicano. Quer dizer, o Trump fala o que quer, o que bem entende, e a coisa, né, não pode ficar assim. O Brasil é soberano, o Brasil tem suas leis, o Brasil tem seu presidente, seus deputados federais, seus senadores, né, seus ministros, tem suas assembleias legislativas, suas câmaras de vereadores, né? Então tem as normas do Brasil que cabem ao Brasil, né, ao governo, à justiça brasileira, enfim, a justiça brasileira principalmente, em tomar atitudes dentro da lei, dentro do que emana a lei, em relação a esses ataques, essas tentativas aí, tanto de golpe quanto de taxação, né? O presidente Lula até no mesmo dia falou que haveria reciprocidade se o presidente Trump, o presidente dos Estados Unidos, aplicasse. É óbvio. Se você está na tua casa, né? Se você está na tua casa, você vai aceitar que alguém venha interferir, dizer o que você tem que fazer, o que você pode fazer, o que você não pode fazer? É evidente que não. Ninguém gosta. O país é soberano. Todos os países são soberanos. E, evidentemente, que governos militarmente e economicamente mais poderosos que o Brasil ou que outros países, eles têm que obedecer, que seguir aquilo que emana as recomendações, né? As recomendações internacionais. Tarcísio de Freitas, republicano, já falou. Romeu Zema disse: as empresas e os trabalhadores brasileiros vão pagar, mais uma vez, a conta do Lula, da Janja e do STF. Ignorar a boa diplomacia, promover perseguições, censura e ainda fazer provocações baratas vai custar caro para Minas e para o Brasil. Veja só, mais uma vez, né, o governador Zema, como o Tarcísio, eles acham que o governo brasileiro teria que se curvar, arriar a mochila e deixar o Trump mandar aqui no Brasil, como mandava
durante o governo passado aí, né? Quando o presidente Bolsonaro até continência bateu para a bandeira americana. Para quem não sabe, a continência é um sinal de submissão militar. O soldado bate para o cabo e para demais oficiais. O cabo bate para o sargento e demais oficiais. O sargento bate para o tenente e demais oficiais e assim por diante. A continência é um sinal de submissão. E um país não pode ter um presidente que seja submisso a outro governo, por mais poderoso, tanto militarmente quanto economicamente ele seja, né? E o Jerônimo Rodrigues, que é do PT, da Bahia, disse: o Brasil não é quintal de ninguém. O presidente dos Estados Unidos, com essa decisão, taxa e castiga o setor produtivo brasileiro, que gera empregos e já tinha contratos fechados. Enquanto Lula trabalha para taxar as grandes fortunas, há quem jogue contra e prefira taxar o Brasil. Aí tenho mais algumas. Ronaldo Caiado: o presidente Lula não está fazendo nada fora do script. Ele falou aqui. Pelo contrário, segue à risca o que Hugo Chávez fez na Venezuela. Olha onde os caras vão, aonde eles navegam, ao afrontar gratuitamente o governo americano. Ô Caiado, o que maior afronta do que o Trump querer interferir, meter o bico na justiça brasileira e querer taxar o Brasil sem ter a reciprocidade? Ele tem o direito de taxar. Ele é dono ele é o presidente do país dele, pode taxar, mas ele não pode achar ruim se houver a reciprocidade também e de o país dele ser taxado, ser taxado também, né? Como é que não dá para entender como é que esses deputados de direita, de extrema direita aí, como é no caso o Tarcísio, o Zema está parecendo também mais de extrema do que de direita. O Caiado ainda fica na direita, mas não dá para entender essas situações, esses caras não dá para entender a submissão que eles querem que o Brasil se submeta. A submissão que se submeta tá boa, né? Aí tem mais aqui, deixa eu ver aqui, ó. Tarifaço vai impactar venda de carne no Zeuá, mas não é só o Brasil que perde, entenda. Então, eles dizem aqui, ó, guerra comercial, ó, diz aqui o tarifaço, vamos ver o que diz o G1 aqui. Vamos lá. O Brasil tinha vendido tanta carne bovina para os Estados Unidos como neste ano, nunca tinha vendido. Mesmo depois da tarifa adicional de 10%, opa, fugiu aqui, deixa eu ver. É ruim fazer ao vivo assim, mas a gente tem que fazer. Mesmo depois da tarifa adicional de 10% que Donald Trump impôs aos produtos brasileiros em abril. Mas o anúncio repentino do presidente dos Estados Unidos de aumentar a taxa para 50% a partir de 1º de agosto amargou as boas expectativas do setor. É o setor do agro aí, né? Veja só, a avaliação agora é de que as vendas brasileiras aos americanos fiquem praticamente inviáveis, se não houver negociação. Então, você veja só, você concorda com isso? Você concorda que teu país seja taxado? E com a contribuição muito grande, muito aberta do bolsonarismo, do Jair Bolsonaro, ex-presidente, e do filho dele, o Eduardo Bolsonaro, né? E, evidentemente, também com o apoio da extrema-direita, dos deputados de extrema-direita no Congresso Nacional, principalmente, claro, do PL, que é extremista, extrema-direita. Todos eles estão lá ávidos para que o Brasil seja prejudicado. Mas a gente tem mais umas matérias aqui.
que a gente pode falar mais tarde, né? Quem sabe, num outro momento como este. Por enquanto, é isso aí, mais tarde a gente volta. Um grande abraço a todos e peço que compartilhem este vídeo e que ajudem, compartilhando, ajudem para que a gente consiga chegar em mais pessoas, atingir um público maior ainda, ok? Obrigado e até a próxima.